Eu sei que é um ponto bem complicado essa questão do contrato. Não é uma coisa natural. Dentro das produções teatrais, dentro da classe artística, a gente tem essa resistência. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao projeto O Que é Isso? Produção do Zero Após, como elaborar um projeto teatral. Para você que está chegando agora, aqui é um canal que a gente fala sobre produção teatral, como produzir um espetáculo, desde a ideia, do conceito da conversa, vamos produzir um espetáculo, que bacana, vamos, até a pós-produção. É quando você entrega o seu espetáculo, quando você finaliza, entrega o seu relatório, faz prestação de contas, devolve os materiais os materiais alugados, às vezes emprestados também. Então, quando você devolve, você finaliza essa produção. E aí a ideia aqui, a gente fez uma primeira etapa, no primeiro mês de janeiro, um vídeo por dia, tá? A ideia aqui é sempre colocar um vídeo por dia, falando sobre teatro, falando de conceitos básicos, porque a ideia é começar do básico mesmo. Para quem não tem noção nenhuma, quem nunca pisou num palco, quem nunca tem vontade de fazer um espetáculo, mas não sabe por onde começa. Então a gente está trabalhando com os conceitos básicos. O mês de janeiro eu passei desenhando quem são as pessoas que trabalham no teatro, as pessoas criativas, são os artísticos, as pessoas que criam o cenário, que cria o figurino, que cria direção artística. Então, eu dei todos os conceitos dessas pessoas que estão à frente e nós convencionamos chamar de departamentos. Então, essas pessoas que estão à frente desses departamentos, e quem são as pessoas que trabalham nesses departamentos? São os técnicos, são as pessoas especializadas que vão fazer esse espetáculo acontecer, que vão fazer essa empresa teatro realizar o seu projeto. Aí agora a gente está indo para uma questão mais prática, deixando um pouco de lado os conceitos e indo para a questão prática. Se por acaso eu disser aqui, o sonoplasta vai fazer uma determinada função e você não souber o que é o sonoplasta, o que é a sonoplastia, vai lá no videozinho de conceitos, procura lá sonoplastia para você entender. Quando a gente abrir a turma, que é aí com o intuito de estudar de fato, mergulhar nesse universo de como produzir, aí a gente vai trabalhar detalhe por detalhe, ponto por ponto, tá? Então hoje vamos falar do assunto de hoje, que eu acho fundamental, que é a questão do contrato. Quando você faz um contrato, quando você contrata, né, uma equipe, quando você vai montar uma equipe, é fundamental você ter o contrato. Por que eu falo isso? Eu já falei isso lá na frente, no começo dos vídeos. Eu trouxe um pensamento aqui do Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes foi um matemático, ele foi um filósofo inglês e um teórico político, né? Ele escreveu um livro chamado Leviatã, mas não vou entrar nessa questão não. Eu vou entrar no que ele falou aqui, que é o seguinte: os homens não vivem em cooperação natural, como fazem as abelhas e as formigas. O acordo entre elas é natural. Entre os homens é artificial. Os indivíduos só entram em sociedade quando a preservação da vida está ameaçada. Então, o que o Thomas Hobbes diz com esse pensamento, com essa passagem? Que os seres humanos só vão se organizar em sociedade para se preservar a sua sobrevivência. Isso quando os homens das cavernas, né, quando eles começaram a viver em sociedade por conta dos animais, né, quando eles começaram a formar esse conceito de união, eles começaram, os homens, né, nós estamos aqui graças a esse conceito de união. E quando a gente fala em seres humanos, em sociedade, em grupos, a gente está falando em conflito e confusão, porque isso é natural dos seres humanos. E para que esse conflito, para que essa confusão seja amenizada, é fundamental que você estabeleça, como produtor ou produtora, estabeleça as regras. E essas regras são colocadas num contrato.
Eu já falei aqui lá atrás, na primeira vez, lá no comecinho, né, da importância do contrato. E quando você vai colocar essas regras, como é que vai acontecer esse trabalho, você começa a dizer para todo mundo, assim, gente, esse é o caminho que a gente vai levar. Se a gente não seguir esse caminho, se cada um começar a ir para um lado, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu sei que é um ponto bem complicado essa questão do contrato, não é uma coisa natural. Dentro das produções teatrais, dentro da classe artística, a gente tem essa resistência de produtores e produtoras não fornecer contratos para os seus atores técnicos, né? Assim como atores e técnicos de não assinarem as suas. Acho que hoje em dia está muito mais, os atores, os técnicos estão muito mais conscientes dos seus direitos, né? E deveres também, obviamente, do que as próprias produtoras, né? Porque a responsabilidade de pagar é muito maior, né, do que a questão de fazer o trabalho. Eu nunca tive problema nenhum, graças a Deus, com técnicos, com pessoas que estão envolvidas dentro de um projeto. Principalmente os técnicos, o técnico para mim é a pessoa que você tem que carregar no coração, porque ele é a alma do seu negócio, ele vai fazer o teu espetáculo acontecer, chova, faça sol, chovendo canivete, pode estar com febre de 40 graus. Eu nunca vi um técnico, eu nunca tive um técnico que não fosse trabalhar, que não fosse fazer o espetáculo, que tivesse com febre, por exemplo. Ah, eu não vou hoje porque estou com febre de 40 graus. Eu já tive técnico com febre de 40 graus, fez o espetáculo, operou e depois foi até para o hospital depois, né? Que aí eu fiquei preocupado, encaminhei, fui acompanhar para o hospital e fez questão no dia seguinte, tá? Só quando foi no domingo que a pessoa de fato sossegou, acalmou e aí já começou a melhorar. Mas a questão não é essa. A questão é que a responsabilidade de um produtor, de uma produtora, com sua equipe, ela tem que partir da produção, em dizer como é que vai funcionar. E essas regras, elas são colocadas dentro de um contrato. O contrato você pode achar nos sites dos sindicatos, que tem modelo de contrato, os sindicatos de todo o país, né? Que a gente já explicou o que é o sindicato, o que é o SATED. Então, em cada estado você tem um SATED. Se você não achar no SATED na sua cidade, no seu estado, entra no SATED do Rio de Janeiro, entra no SATED de São Paulo, que são SATEDs atuantes, que são sindicatos que têm os dados atualizados. Eu, antes de começar essa jornada de vídeos, né, de aulas aqui com essa questão de ensinar a produção, eu fui visitar todos os SATEDs do estado, do Brasil. E tem alguns estados, alguns satélites de estados que não tem uma página legal, que não tem só tem um Facebook, não tem um site, tem dados que não estão atualizados. Então, contrato não é nada mais do que você colocar no papel o que vai acontecer. É a manifestação das vontades. Ah, eu vou fazer assim, eu me comprometo a fazer desta forma e desta maneira vai ser remunerado desta forma seguinte, tal. O contrato é isso. Tá? Agora, tem gente que, não quero fazer contrato porque acha que não vai se comprometer. Vai se comprometer da mesma maneira, porque se tiver algum problema e for levado para um sindicato, for levado para um advogado, vai ter problema lá na frente. Então, vamos amenizar os problemas colocando as questões todas em contrato, colocando como é que vai funcionar esse trabalho, tá bom? Amanhã eu tô de volta com mais um vídeo e espero você aqui no projeto O Que é Isso Produção, do Zero Após, como elaborar um projeto teatral. Um abraço. Tchau.